Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Collab Golf Summit. A gente vem aqui bater um papo com um amigo, um cara que eu respeito, admiro absurdamente, Maurício Moura. Ele vai contar, o currículo dele está nessa página aqui, é uma coisa tão extensa. Quando eu pedi, eu disse, Maurício, me manda tua mini bio. E a mini bio dele é uma mini bio, mas dentro de uma história tão grande que é uma coisa absurda, assim. É um cara que eu admiro bastante. A gente conheceu há alguns anos já, né, Maurício? Sim. E aí, seja bem-vindo. Vamos bater um papo aqui super informal. A gente não vai ficar olhando para a câmera, a gente vai olhar para a gente mesmo. E aí, como é que você chega? Bom, primeiro, obrigado. A admiração é recíproca. É um prazer estar aqui. E espero que a gente tenha uma conversa interessante. Boa. Maurício, a gente se conhece há alguns anos. 17, né? 2017. 2017. Desde 2017, 7 anos. Mas eu nunca soube de onde tu viesse, qual é a tua história pessoal mesmo, assim, o que é que te fez escolher o que hoje você faz e como é que a tua vida foi te levando até lá. Conta aí um pouco do passado. Bom, eu sou economista, né? Bom, sou primeiro, mais importante, sou de São Paulo, sou São Paulino, que é um grau de sofrimento adicional na minha vida. Mas eu me formei em economia e meu primeiro estágio foi no meu primeiro ano de faculdade, foi para a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E o meu trabalho era levantar dados sobre pacientes de AIDS no Brasil para um projeto do Banco Mundial que queria estimar o custo de AIDS no Brasil. Então, literalmente, eu ia para os hospitais, ficava abrindo prontuário e montando planilha. Assim, coleta de dados da maneira mais rústica possível. Isso é quando, mais ou menos? 97. Então, foi a primeira experiência que eu tive com pesquisa, foi literalmente fazendo pesquisa na rua, né, ou nos hospitais. Foi uma experiência incrível. Só que aí no final da faculdade, eu trabalhei na FIP 3 anos, eu fiz alguns projetos, uns relacionados à economia da saúde, outros relacionados à economia do trabalho. E aí no final da faculdade eu entrei e tive uma experiência diferente, eu fui para a tesouraria do Bank Boston. A tesouraria onde o banco gera o dinheiro do banco, e era no centro da cidade, na Líbero Badaró. Eu fiquei 2 anos lá na tesouraria e aí eu fui fazer mestrado. Eu ganhei uma bolsa do Rotary Club. Eu fui fazer mestrado. Eu fiz um mestrado que era chamado de Ciências Sociais na Universidade de Chicago, mas você tinha que escolher a divisão de Ciências Sociais da Universidade de Chicago. Tem História, Política, Antropologia, Sociologia e Economia. Então você tinha que escolher uma vertente dessa. Eu fiz a maioria das matérias em Economia. E aí eu fiz a minha primeira pesquisa de campo, tinha que fazer um paper de mestrado, e o meu paper foi sobre a operação do Crédito Amigo de microcrédito no Ceará. E aí eu passei 3 meses no Ceará, fui de Chicago para o Ceará, passei 3 meses e a minha pesquisa foi para... O microcrédito, ele é um crédito, na época, de baixo valor, né, para pessoas de baixíssima renda, só que eles faziam empréstimos com crédito solidário, que é davam um empréstimo para você, mas outras 3 pessoas da tua cidade, da tua zona, eram teus fiadores. E também estavam recebendo empréstimo, que também eram empreendedores e tal. E aí eu fiz um estudo... Você criava uma certa rede, assim, de confiança também. É o modelo do Yunus, do Grameen Bank, que o Crédito Amigo, o Crédito Amigo é uma operação pública, né? Era um banco público. Era um braço do Banco do Nordeste voltado para microcrédito. E aí eu queria mostrar que a minha tese de mestrado é que as pessoas que se colocavam para tomar crédito, se colocavam para ser avalistas uma da outra, já eram pessoas que naturalmente, empreendedoras, naturalmente iam se dar bem. Tinha uma seleção adversa, entre aspas, adversa daqueles que iam, porque a taxa de não pagamento era muito baixa. E aí terminei o mestrado em Chicago e eu fui trabalhar numa operação de microcrédito era do Unibanco e do Banco Mundial, em São Paulo. Eu voltei para o Brasil. Volta para o Brasil. E aí eu sou responsável por abrir operações de microcrédito nas comunidades tanto do Rio quanto de São Paulo. Então, por exemplo, a primeira operação de microcrédito do Unibanco e do Banco Mundial na favela da Rocinha, por exemplo, foi eu que abri. E foi uma experiência totalmente diferente, né? Porque uma coisa era fazer análise, outra coisa era executar uma operação assim assim, complexa, né? Que a gente tinha... Eu lidava com associação de moradores, lidava com traficante, assim, é um mundo real, assim, foi um choque de realidade enorme, mas assim, era um modelo de
na época, né, tinha uma demanda da sociedade para aumentar o crédito popular, enfim, tava. E aí, não sei se você lembra, na época o governo brasileiro fez um leilão para vender os pontos de correio para bancos. Uhum. E toda a operação que a gente fazia de microcrédito era uma operação baseada num conceito chamado correspondente bancário, Uhum. que significava que você poderia ter todos os serviços financeiros de uma agência fora do ambiente da agência. E quando o governo botou o correio para leilão, a ideia era ter dentro de um correio operações financeiras, pouca gente entendia de correspondente bancário e eu fui trabalhar num banco de investimento que foi mandatado para fazer o leilão. Uhum. Então eu que mapeei todos os pontos de correio, ajudei a mapear, era uma equipe, óbvio. Claro. Mas eu viajei o Brasil mapeando os pontos de correio, o valor de cada ponto, de cada setor, região. E no final o Bradesco acabou ganhando e a ideia do leilão é assim, você tem os pontos aqui do centro de São Paulo, mas você vai ter que botar um correspondente bancário lá no ponto mais longínquo da Amazônia. E na época ficou conhecido como Banco Postal, não sei se você ainda está... Eu sou muito mais jovem do que tu, Maurício. Pelo menos aí uns 3 anos, talvez. As pessoas podiam pagar conta no banco, foi uma novidade, assim... Provavelmente enquanto tu já estava trabalhando com coisa tão séria, eu ainda não estava, entendeu? Acho que não. E aí foi quando eu estava trabalhando nesse banco de investimento e aí a gente fez uma operação junto com o braço financeiro do Banco Mundial, o IFC. Uhum. E eu estava em Santa Catarina, a ideia era, o IFC é uma parte do Banco Mundial que inclusive investe nas empresas, ele vira sócio de algumas empresas. Estive lá no ano passado, naquela que a gente se encontrou lá em Washington, então, fui lá. E aí eu estava numa operação com a IFC, uma executiva do IFC, uma italiana que veio para o Brasil fazer essa operação, falou assim, a gente está abrindo uma vaga em Washington. E ela perguntou, você conhece alguém com esse perfil? Eu pensei, conheço eu. Só não estou em Washington, né? Aí eu fiz o application do Banco Mundial demora séculos, né? É um processo enorme. Aí eu fui para Washington trabalhar no Banco Mundial, trabalhar na tesouraria do banco também. Era uma área que era responsável por alavancar recursos para os projetos do banco, de todos os projetos de energia renovável, de microcrédito, de educação, de saúde. Foi muito legal porque eu comecei a ver os projetos de política pública na América Latina inteira, né? Aliás, essa foi a melhor coisa de trabalhar no Banco Mundial, foi isso. Só que em paralelo eu estava tocando a minha vida acadêmica. Aqui no Brasil eu comecei a fazer doutorado na GV e quando eu fui para Washington eu estava no meio do doutorado e aí eu tornei meu doutorado sanduíche na Universidade de George Washington, que eu estou na universidade até hoje. Comecei como doutorando sanduíche lá. Lá eu usava a biblioteca, os professores, e comecei a assistir aula e tal. Aí foi quando minha vida mudou, que eu caí numa aula num departamento, esse departamento eu estou até hoje, chama Graduate School of Political Management. Na época era a campanha do Obama, de 2008. O departamento é especializado em Public Affairs e campanha política. E eu comecei a assistir as aulas e comecei a assistir as discussões e tal. Eu falei, porra, isso é muito legal, né, cara? Tipo... Eu vou te cortar, isso me lembra, em 2008, e aí eu tinha agência de marketing digital, sempre fui apaixonado por política, e aí eu me lembro... publicitário, né? E publicitário, sou formado em comunicação, acho que eu já tinha feito uma pós em marketing e tal, e sou apaixonado por política, e pô, surge aquele fenômeno Obama. Eu me lembro, na época a gente trabalhou com o PSDB Nacional. Em 2008 a gente fez o portal nacional do PSDB, fez um portal de eleições e tal. E assim, é uma coisa bem besta, mas eu me lembro que para carregar o site por trás dos sites de Obama tinha uma coisa, era tudo muito lindo, assim, era um negócio muito, foi a primeira campanha de internet, assim, né? Tipo, que pesadamente você tinha a internet funcionando pré-rede social. Aquela campanha é uma campanha muito interessante. Nossa, é incrível. E eu fiquei interessadíssimo como eles faziam os fluxos de dados da campanha. Lá, eu via que eles tinham a campanha tinha uma modelagem que ela tinha uma probabilidade por casa de votar no Obama. Assim, casa a casa, eles davam uma probabilidade. Eu queria entender como é que eles modelavam aquilo. Aí eu comecei da ponta da cadeia produtiva, né? Como é que eles coletavam dados. Eu virei voluntário para ir nas casas, fazer entrevista com as pessoas, coletar dado. O dado era coletado, centralizado, analisado. E aí eu descobri que toda essa operação chamava microtarget, né? Que era simplesmente você criar um banco de dados e a partir disso você modelar quem é aqueles que valeria a pena ligar, valia a pena bater na porta. Assim, uma operação assim
sofisticadíssima, uma coisa que eu nem imaginava existir, assim, né? E aí, quando eu estava mergulhado, assim, em paralelo, eu trabalhava no banco, né? Mas quando eu estava mergulhado na entender a campanha do Obama, eu conheci um brasileiro lá em Washington que ele estava fazendo uma transição de carreira, que ele era jornalista e estava querendo ser marqueteiro político, né? E foi justamente estudar lá na universidade e tal. E ele me chamou para fazer umas consultorias de análise de dados, análise de pesquisa, para a campanha do Eduardo Paes em 2008, a primeira campanha dele. E assim, ele mandava os dados de pesquisa que eles coletavam, eu fazia umas análises de segmentação e tal, e o marqueteiro da campanha na época achou muito legal as análises, enfim. Aí eu comecei a fazer consultoria e durante 2 anos eu fiz consultoria em paralelo, né, de análise de pesquisa e análise de dados, enfim. Eu montava questionário, montava amostra. Tu já gostava de política ou... Sempre gostei de política. Você gostava? Alguma coisa, alguma ligação, Sempre. alguma coisa assim, ou na vida, tipo... Não, é que meu pai e minha mãe sempre debatiam política em casa, enfim, todas as campanhas presidenciais, principalmente a de 89, eu tinha 10 anos, mas assim, parece que eu vivia aquela campanha, fui em comício, assisti ao debate, assisti o horário eleitoral, então eu sempre tive É um ambiente politizado ali que É. tu curtia. Mas eu nunca tinha trabalhado, Aham. assim, e eu tipo, eu fazia política estudantil, né, assim, mas nunca tinha trabalhado. E aí eu comecei a fazer consultoria. E aí chegou um momento que as consultorias estavam demandando muito mais e eu estava no banco e eu tive que tomar uma decisão, ou o banco ou o negócio. Aí eu abri um negócio para fazer, eu via que eu tinha um espaço para fazer pesquisa de opinião pública para política, principalmente usando tecnologia. Na época eu tinha uma visão de que dava para melhorar muito o processo, e aí a gente pode falar isso, o processo de coleta de dados, a tecnologia por trás. E aí eu comecei eu abri a ideia em 2011. Ou então um pouco ali na frente, né? Também Sim, não é... eu fiquei 2 anos e meio assim, como consultor, fazendo já consultoria para campanhas já. A primeira foi do Eduardo Paes, mas depois eu fiz várias campanhas no Brasil e fora. Em 2011 eu estava trabalhando para a oposição na Venezuela, para o Henrique Capriles. Foi mesmo. E abri a empresa, no começo era só eu e assim... Pois eu quero entrar ali, tá? Curiosidade pura, assim, o que era trabalhar numa campanha dessa, assim. Cara, as histórias da Venezuela são que assim, a gente já sabia que era um ambiente difícil, né, autoritário, e na época o país estava literalmente dividido, né, o chavismo e o antichavismo, e a nossa primeira missão era fazer com que o Capriles ganhasse as primárias da oposição. 2011 foi uma eleição de primária, ele ganhou. Inclusive a Marina Corina Machado, que hoje é a líder da oposição, concorreu nessa primeira. Lembro que eu a vi num debate lá de Caracas. Agora, foi um negócio muito louco, porque concorrer contra um estado todo, assim, você não tem espaço na mídia, você não tem espaço na rua, você não tem espaço em lugar nenhum, assim, é uma campanha muito complexa, e aí todas as ações de microtargeting nossa de dados, a gente fazia ligação direta, a gente mandava mensagem por SMS, e-mail, tudo começou, você tem que desenvolver uma comunicação paralela em 2011, não existia ainda grupos de WhatsApp. Não existia o WhatsApp, não existia... Facebook existia, mas eu acho que na Venezuela provavelmente... Era cortado. Era cortado, você tinha o Twitter já, mas o Twitter eu fiz campanha em 2010, para governador, para senador e tal. E aí Twitter era a grande ferramenta, quer dizer, não era grande, era uma ferramenta onde você tinha espaço, só não tinha gente. É verdade. E no Brasil tinha Orkut, Verdade. que tinha gente, mas não tinha espaço. Nossa, boa essa. Eu acho que esse era o paralelo. 2012 muda tudo para mim no Brasil, que é quando o Facebook vira a ferramenta aqui no Brasil, é colocado mais difícil. E a gente, mas assim, a gente, por outro lado, como a gente era oposição, a gente começava a receber a ajuda dos venezuelanos que estavam querendo derrubar o Chávez de tudo quanto é lado, né? A gente recebia banco de dados, a gente recebia profissionais, enfim, foi uma campanha e a gente de alguma maneira estava concorrendo contra os brasileiros, porque do lado do Chávez estava a equipe do João Santana, né? Então era assim, tínhamos... Tu, como o único brasileiro, um dos brasileiros, ou era uma equipe de brasileiros? Não, uma equipe de brasileiros. Ah, tá. Os vídeos, a comunicação, a publicidade era feita por brasileiros. Então era brasileiro contra brasileiro? Sim. Que beleza. Foi. Aí a campanha de 2012 contra o Chávez realmente a gente perdeu. O Chávez ganhou mesmo, assim, teve... Só que em 2013 contra o Maduro, quando o Chávez morreu no final de 2012, em 2013 contra o Maduro, a gente tem muita convicção que a gente ganhou a eleição. Assim, o resultado oficial foram 50 mil votos a mais pro Maduro, só que a gente tem várias
evidências de, por exemplo, mortos que apareceram para votar, enfim, tinha listas de locais onde não houve a votação, mas o resultado não bate com a quantidade de pessoas que apareceram, enfim. Depois de falar essas coisas, tu não tem pisado muito lá mais não, né? Assim? Não, a última vez que eu trabalhei, a última eleição que eu ajudei eles foi em 2015, foi uma eleição que a oposição ganhou o Congresso, mas aí foi quando o Maduro começou a radicalizar e aí dissolveu o Congresso. É até muito triste para mim, né? Porque a gente tem contato com o Capriles até hoje. O Capriles virou um zumbi político, né? Porque ele não teve os direitos cassados, ele tem uma vigilância do Estado o tempo inteiro perto dele. Isso é uma situação muito triste, porque a Venezuela é um potencial enorme e a Venezuela era democrática quando Brasil, Uruguai, Argentina viviam ditaduras, Chile vivia ditadura, então assim, muito triste o que está acontecendo. Assim. E é muito triste ver que nessa eleição houve uma sensação da opinião pública lá na Venezuela de que tinha uma abertura para ele aceitar a derrota, mas assim, eu não lembro, na história acho que só uma eleição a ditadura fez e perdeu, foi a eleição lá do Chile, do referendo do Pinochet. Foi a única vez que os ditadores criaram uma eleição e perderam. O ditador põe a eleição para ganhar, né? Claro. Bom, mas aí, a partir disso, o IDEA era especializado em pesquisa, análise de dados. Na época a gente chamava de Big Data. Big Data em 2012 era um termo. Era o nome, né? Era o termo. Era um termo, como inteligência artificial é hoje. Big Data. E aí no começo eu tinha duas frentes de atuação, né? A frente de governos. Eu fazia muita pesquisa para medir aprovação, avaliação de governo. A gente fazia algumas avaliações de impacto. E tinha a frente de marketing político, né? Que basicamente fazia pesquisa para partido, para campanha e tal. E eu trabalhei em vários países, assim, essas experiências de campanha internacional são muito ricas, né? Assim, Bolívia, eu trabalhei na Bolívia, no Peru, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, no Portugal, Espanha, México. Que legal, cara. México é um lugar incrível, assim, as eleições são muito grandes no México, mas daí o negócio, eu sentia que eu precisava olhar para frente, entendendo aí, pensando na parte de tecnologia, né? Eu sentia ainda que eu fazia, apesar de eu tinha um conceito de que eu queria cruzar dados de todas as formas, né? Dados públicos com pesquisa, e a partir disso criar análises. Eu desenvolvi, eu aprendi, eu fui autodidata em relação a programar. Eu não fui formado na faculdade de economia em nenhuma linguagem, zero, né? Mas quando eu cheguei no doutorado eu tive que sentar e aprender R, aprender Python, enfim. Porque o meu objetivo era capturar dados e gerar análises. E aí a minha visão no começo era a seguinte, eu tinha uma visão que eu precisava fazer alguma coisa no telefone celular. Tá. Aí em 2014 eu fui numa feira em Atlanta, nos Estados Unidos, que é uma feira só de inovação em pesquisa, né? Tanto pesquisa para o setor privado como pesquisa para o setor público. E só se falava em interação das pessoas com o celular. E de coletar dados direto do celular, E aí eu falei, nossa, eu estou fazendo pesquisa ainda. Eu tinha um robô que fazia ligação. Então tu sempre tivesse uma estrutura, um olhar para fazer pesquisa de um jeito diferente, né? Sim, claro. Porque como é que eu ia me posicionar em relação à concorrência? Eu tinha que estar no topo da inovação. Eu sempre achava, porque eu não tinha nome, eu não tinha... E pesquisa, você sabe, é muita reputação, é muito branding, né? E aí eu decidi, eu preciso fazer alguma coisa com o celular. No começo, eu tentei desenvolver um aplicativo para que esse aplicativo interagisse com as pessoas e elas pudessem responder questionário, né? Assim, em tempo real. Só que daí, coincidentemente, em 2000, eu conheci o Pinion. E eu falei, pô, eles já estão fazendo o que eu quero fazer, né? E a gente conhece o Pinion, eu do lado de Colab também começo a ver Pinion na rua, assim, né? O Pinion aparecer. O Pinion, de uma maneira muito... dá uma explicada um pouco o que é o Pinion. O Pinion é um aplicativo que as pessoas baixam e elas são remuneradas por cada missão que elas completam. Seja uma missão responder... hoje, né? Hoje é responder um questionário, desenvolver uma atividade, tirar uma foto, entregar um pacote, assistir um programa ao vivo. E aí o Pinion me procurou no meio da eleição de 2014 porque eles queriam entrar em política, né? E eles tinham na época 70 mil usuários ativos. Os caras começaram faz 9 meses. Então, dá para brincar com isso aí, né? Pô, eu tô aqui programando o meu app e os caras já estão com 70 mil usuários ativos. A gente desenvolveu um produto para eleição que até hoje existe no Pinion, que é um produto chamado Live, que
é de acompanhamento. Na época, a minha ideia foi acompanhamento de debate em tempo real. Que legal. Que a gente fazia, a gente mandava, no pool de usuários, a gente mandava um questionário de intenção de voto, e aí quem marcava que estava indeciso, a gente convidava ele a assistir o debate, ele ia receber para assistir o debate, né? A gente quer que você assista o debate e você responda perguntas ao longo do debate. Então eu me vi interagindo com 1.000 pessoas em tempo real durante o debate. Que na época eu trabalhava com um candidato a governador e no intervalo de um bloco para o outro, eu peguei o telefone e mostrei como é que estava. A gente perguntava como é que foi a resposta sobre saúde, como é que foi a resposta sobre educação. E aí eu mostrei para eles a nuvem de palavras dos comentários sobre a resposta dele. E o cara ajustava o discurso para o outro bloco, assim, em tempo real. Foi assim, e só para você entender, antigamente, ou até hoje, se fazia grupos focais ao vivo. Você reunia 8 pessoas. Elas iam assistindo e debatendo aquilo ali. Então a gente tinha os grupos focais ao vivo e estava dialogando com 1.000 indecisos, né? Então assim, hoje esse produto é um produto que é utilizado para acompanhamento de programas ao vivo das TVs brasileiras. Seja lá do que for. Por exemplo, o maior é o Big Brother. É o Opinion que acompanha o Big Brother. Ah, é? Porra, que legal. As pessoas estão vendo o merchandising, dá o feedback sobre o programa e tudo em tempo real. E não é de captura de rede social, é de pesquisa. Porque é muito mais real, né? Uma coisa, e aí a gente poderia entrar em todo um debate sobre rede social ou não, mas toda rede social de qualquer pessoa é um personagem de qualquer jeito. Sim, não, totalmente. Quando a pessoa está ali respondendo só por responder, é diferente. Você está... Na rede social você é um personagem, provavelmente participando do Opinion, ela é ela mesma. Ela é mais próxima dela mesma, né? Totalmente. E aí, só que daí que aconteceu, ao longo dos anos eu percebi que o Opinion era um negócio de tecnologia e que o ideia, a pesquisa de opinião era outro negócio. Foi quando eu trouxe um sócio, fiz um spin-off e eu fiquei cuidando da ideia e o Opinion virou um negócio, claro que eu participo como acionista, mas o Opinion ficou um negócio próprio. Independente. Legal. E eu sempre via a aplicação, né, de ter as pessoas em tempo real, dando feedback em tempo real. Eu sempre via uma aplicação muito grande no setor público, enfim. Mas eu acho que eu falei muito da minha história, né? Acho que Não, mas é a coisa mais... É porque, assim, para fazer qualquer pergunta que a gente vai falar, qual é a diferença, o que é que pesquisa em política pública, eu acho que a tua história inteira, e nunca né? Você nunca nasce, brota do nada fazendo alguma coisa. Você... Sim. É um passinho, outro passinho, aí por isso foi aquilo, por aquilo, foi aquilo, por aquilo, vai te levando até onde está hoje, assim, mas nesse olhar inteiro. Então, tu faz pesquisa muito para eleição, você começa a estar trabalhando com tecnologia também, e aí quando começa esse braço de marketing político, você trabalha na eleição, mas aí depois você está trabalhando no pós também, você tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é que na verdade, você tem uma visão, as pessoas têm uma visão de que é como se a política estivesse sempre fazendo o errado, né? É verdade. E fazer pesquisa nada mais é do que querer acertar. Sim, totalmente. Como é que eu acerto essa história, né? Eu quero saber o que as pessoas querem, o que as pessoas acham, para que eu consiga construir melhor para elas, assim. E aí, como é que tu começa a fazer? Onde é que entra pesquisa para formação de política pública? Como é que entra pesquisa para colocar política pública na rua? Assim? É super interessante, porque eu sempre fiz 2 braços, né? Que eu te falei, um de avaliação de impacto de política pública e outro de pesquisa de opinião, de popularidade, né? Claro que, e só para fazer um parênteses, a primeira pesquisa que eu fiz de avaliação de política pública foi minha tese de doutorado. Que a minha tese de doutorado foi eu avaliei o impacto de um programa chamado Papel Passado, que era um programa que tinha no Ministério das Cidades, que o Ministério das Cidades pagava a escritura de pessoas que estavam morando legalmente, já tinham invadido um território público, mas pela lei eles já tinham uso capião, tinham a posse, mas não tinham propriedade ainda. E aí eu estudei isso, um case na cidade de Osasco, eu estudei dois bairros vizinhos, um recebeu durante um período o papel, a escritura, o outro não recebeu, eu medi o impacto na vida das pessoas da escritura. E o que eu fiz foi entrevistar todo mundo das 2 comunidades num ano, e aí passou um tempo, eu entrevistei todo mundo de novo, só que um grupo tinha recebido, outro grupo não tinha recebido. E foi a primeira vez que eu organizei e coordenei uma pesquisa de campo, assim, num intervalo de 5 anos. Pô, que legal. O resultado da tese foram impacto no crédito, impacto nas horas de trabalho, impacto no trabalho infantil.
Porque as pessoas que, quando passaram a ter... Quando você invade uma casa, você não pode chamar a polícia. Se alguém entra na sua casa, você não pode chamar a polícia, porque a casa não necessariamente é tua, né? Então, os adultos tinham que ficar mais tempo em casa e as crianças ficavam mais tempo na rua trabalhando. Então, quando você tem a segurança da escritura, você consegue organizar a tua vida e eu medir o impacto disso. Foi muito legal. E aí eu passei a olhar a importância de fazer avaliação de impacto, né? E o IDEA fez muitas avaliações de impacto para o governo federal, governo estadual, de vários programas de governo, algumas contratadas pelo BID, pelo Banco Mundial, em que a gente tentava medir, criar um grupo que tinha sido impactado pela política, outro que não tinha, e tentar comparar o efeito disso. E o legal é que nos últimos 10 anos eu percebi que os governos começaram a fazer muito mais avaliação de impacto. Por dois motivos. Um, porque hoje em dia, por incrível que pareça, muitos dos empréstimos de multilaterais, de BID, de Banco Mundial, são condicionados a... Exigem avaliação de impacto. Que é ótimo. Claro. E o segundo, que isso é uma coisa boa, né? A geração mais nova de políticos tem uma consciência de que medir a política pública traz um retorno, não só administrativo, mas também de popularidade. Eu vou fazer o corte um pouco para a história da gente de Colab em relação a gente tem a pegada muito forte de participação popular em tomada de decisão, que nada mais é do que pesquisa. Né? Eu quero saber o que as pessoas estão achando. Né? Qual era a tese lá atrás e que eu acho que se mantém até hoje a gente elege alguém, na hora que a gente elege alguém, não está dando cheque em branco, a gente está comprando um programa de governo e aquele programa de governo vai ser executado, mas é muito ruim. Aí tem um político que vai para a rua e ele tem que escutar, mas como é que a gente escuta isso de uma forma diferente? Para quê? Na hora que eu faço uma consulta pública, eu entendo melhor o que é que as pessoas querem e o que é que eu posso me programar e mudar um pouco da rota. Né? Então, acho que isso é muito válido, assim. E do outro lado, eu tinha uma linha que é a linha mais demandada pelos políticos, que é a avaliação contínua do governo, né? A avaliação de popularidade do governo. E aí, Gustavo, o que a minha experiência mostra assim, é uma situação muito interessante, porque hoje em dia é impossível imaginar um governo, seja uma prefeitura no Brasil, seja um governo do estado, que não esteja o tempo todo medindo a avaliação do governo. Parece que a avaliação do governo passou a ser uma ferramenta de acompanhamento de como ele está. E a avaliação não só do geral, mas como é que eu estou indo na saúde, como é que eu estou indo na educação, como é que eu estou indo na segurança. Não é só popularidade, é entrega também. O que eu acho incrível, e justamente o que você falou, né? Tá querendo saber como é que é o estado do teu trabalho. O desafio do gestor público, com a minha experiência de fornecedor de dados nessa área de popularidade, é ele combinar as decisões que impactam o curto prazo da popularidade e as decisões que realmente impactam o longo prazo. Porque hoje em dia, como você tem uma avalanche de dados, e agora hoje em dia não é só a pesquisa de opinião pública, todo governo tem até um monitoramento de redes sociais. É o sentimento também dessa coisa da rede social e tal. Então, ele vive numa faca no pescoço, assim, o tempo inteiro. Só que a reação é muito curto-prazista, né? Porque o cara, o que vai dar o efeito ali o que vai mover a discussão nas redes, o que vai mover a próxima pesquisa do mês que vem. E esse é um desafio enorme que o gestor público hoje eleito, né? Porque a gente está falando de gente que pediu o voto para estar ali, né? Claro. É um desafio enorme e a gente... e aí tem um efeito de polarização global, uma coisa que eu vejo globalmente, assim, eu tenho um mapa de popularidade dos chefes de Estado, né? Todo mês. E a gente vive uma era, Gustavo, que 75% dos chefes de Estados têm mais reprovação do que aprovação. O que não era... De onde vem isso? Vem da polarização. Tá. Porque assim, qual que é a situação prática do mundo hoje? Hoje você, na maioria esmagadora das eleições, você é eleito num cenário amplamente polarizado e você começa no dia 1 com metade do país te rejeitando assim de... Não adianta, não vou mudar de opinião. Não é que eu não votei, é que eu odeio, né? O cara já começa com um teto na cara, assim, né? E aí, obviamente, ele não consegue entregar, porque geralmente a maioria dos países tem um congresso polarizado que trava... nos países emergentes existe um problema fiscal em qualquer país que você possa falar. Então, assim, o governante entra hoje numa situação de ódio, de rejeição enorme e numa situação de que ele não consegue entregar muito. São raros os... Até mais um paralelo assim com coisas de Colab. Um pensamento, conceito da gente. Inclusive, na hora que Maurício acabou de ser eleito prefeito ou governador da cidade tal, ou do estado tal,
metade daquele funcionalismo público, inclusive, não gosta de você. Exatamente. Bom, Então, esse ponto é como entregar, e aí é onde eu olho que é como ferramenta de gestão interna é tão importante para que os governos consigam entregar mais, porque se você tiver metade do teu time também não querendo te ajudar, isso atrapalha demais, né? Então, essa questão da popularização e da popularidade é seríssima e o gestor ele já entra no sentimento anti, né? Ele não tem muito espaço para E quando, falando de marketing político, ainda em pesquisa... E aí a gente vive uma era, nos últimos 10 anos, que é uma era nos países democráticos, uma onda de oposição. Hoje, a oposição ganha mais do que a situação. Isso é muito raro, porque geralmente, você sabe melhor que a situação tem... Então, hoje, reeleição está quase... É tão difícil quanto... Né? Sempre. Seja lá qual for o espectro político. Seja lá qual for o que eu tenho visto, aliás... Eu até trouxe um livro para te dar. Eu escrevi um livro sobre a derrota do Bolsonaro em 2022. Eu tinha escrito um sobre a vitória dele em 2018. Uma das coisas que eu aprofundo no livro é justamente isso, que ele nunca teve num campo de popularidade positivo. Ele sempre teve entre 45 de avaliação, 40 de avaliação. Na campanha ele chegou a 47 de avaliação, mas ele nunca teve uma avaliação majoritária e, obviamente, isso impactou na reeleição. Eu me lembro de 2018, a gente se encontrou em um evento, acho que por aqui em São Paulo, no hotel. Eu não me lembro. Raps? Pode ter sido Raps. Eu só me lembro da gente conversando, e aí eu com o meu jeito de achar coisas assim, e ele falando sobre a eleição do Bolsonaro. Eu tô dizendo, vai, assim, tipo, desculpa aí, mas vai, assim, que a chance de ir é grande por causa... E aí é você com os dados na mão, assim, né? É muito interessante ver o fenômeno acontecer, né? E, por exemplo, eu monitorei o governo Bolsonaro inteiro. Ele nunca eu sempre dizia, ele nunca teve num campo de reeleição tranquilo. A avaliação dele nunca permitiu essa... Tá, e aí, então assim, inclusive eu acho que usando esse exemplo para quando pesquisa eleitoral erra. Né? Quando pesquisa erra, assim, porque eu acho que inclusive parte do discurso é descredibilizar a pesquisa, né? E por que erra? E onde é que está o erro? Qual é o fenômeno que acontece? Cara, esse é um dos maiores desafios do setor e, obviamente, pesquisa de opinião virou um instrumento amplamente conhecido por todos, né? Até em 22 teve uma história muito interessante. Eu peguei um Uber, né, no meio da eleição e o cara do Uber estava ouvindo a Rádio Jovem Pan na época, falando sobre a pesquisa do Datafolha, né? E o comentarista da rádio falava assim, não, o Datafolha deu esse resultado porque o governo Bolsonaro tirou a verba de publicidade da Folha de São Paulo. Já fez essa correlação assim, direta. A coisa mais óbvia do mundo, né? Sempre assim, né? O motorista do Uber falando, sabe qual é o problema desse país, né? Eu ali, qual é o problema desse país, né? São todos os políticos ladrões. Aí tem esses institutos de pesquisa que são todos picaretas, não sei o que e tal. Aí ele vira para mim e o senhor, por exemplo, trabalha com o quê, né? Aí eu falei, na verdade eu sou professor, né? Então você entende, né? Você também tá ferrado como todo mundo. Tá todo mundo só faltou ele dizer, e o pior de todos né? Mas assim, é importante dizer que várias coisas. A primeira é que existe uma dissonância cognitiva entre o que as pessoas esperam que uma pesquisa de opinião entregue e o que ela realmente pode entregar. Parece que é eleição, né? E não a intenção. Justamente. E assim, a pesquisa, eu sempre falo para meus alunos, a pesquisa é uma foto, né? Que não é uma projeção de resultado e as pessoas tomam as pesquisas como projeção. Eu sempre digo que a melhor pesquisa de todas é a foto do dia da eleição, que é a pesquisa de boca de urna. Porque ela resolve dois problemas. Ela expurga os indecisos, que não tem mais indeciso depois do voto, e ela sabe com quem apareceu para votar, porque não necessariamente o eleitorado inteiro aparece para votar. Claro. No Brasil, por exemplo, na eleição nacional, é contínuo o fato de que a baixa renda aparece menos para votar. E tem caído, inclusive, né? Tem diminuído, né? Tem diminuído, mas isso tem um impacto, né? Porque as pesquisas na reta final, elas são uma amostra do universo dos eleitores todos, não dos universos de eleitores que potencialmente vão aparecer para votar. Então tem essa dissonância, tem temas bastante complexos aí, de muita gente, na polarização, muita gente se nega a responder, isso é um tema, eu vi isso nos Estados Unidos com os eleitores do Trump. É incentivado, inclusive, né? Não respondam. Exato. No Brasil teve bastante isso a gente em 22, a gente fazia pesquisa para a revista Exame, a gente teve uma pesquisadora agredida na rua, porque no clima polarizado, eles entendem que as pesquisas são
algo contra, né? Algo que está jogando contra o respectivo candidato, o grupo político, enfim. Então a gente o sonho de qualquer gente que faz pesquisa é você um dia, né, uma tecnologia que você não precisa perguntar, né? Porque quando você, Que você já saiba. quando você pergunta, você já introduz o viés da pessoa ter que responder e do viés da pessoa não querer responder. Então são duas coisas que o não responde de determinados grupos é um fato. É um fato. Tem gente que nos Estados Unidos é muito forte. Né? E nos Estados Unidos a coisa ainda é mais difícil porque o voto é não obrigatório, então você tem ainda o dever de tirar as pessoas de casa, né? E complica ainda mais, né? Sim, por outro lado, Gustavo, assim, o lado bom é que a gente tem muito mais oferta de pesquisa hoje do que a gente tinha quando eu cresci ou na última década. Então, hoje, o que faz com que os próprios eleitores comecem a criar sua própria visão sobre o que cada instituto entrega, qual é o histórico, a reputação. E acho que o Brasil está vendo um período, assim, eu estou acostumado com os Estados Unidos, que tem muita pesquisa. Lá, inclusive, tem gente que só faz pesquisa a nível estadual. O cara só faz Michigan, só faz Flórida, só faz Califórnia. Então, assim, o nível de especialização E aí eu estou vendo esse fenômeno chegar no Brasil. A gente está tendo uma oferta enorme de pesquisas. A gente tem uma regulação eleitoral que estimula a transparência. Porque, por exemplo, no período eleitoral você só pode publicar pesquisa se você registrou no TSE, e aí você tem que registrar a amostra, tem que registrar o questionário, tem que registrar quem pagou. Ou seja, E se você, de alguma maneira, burlar alguma coisa do que você se propôs a fazer, o TSE atua. Ou seja, a gente vive um ambiente de transparência. De regulação legal. Então, assim, é interessante. Por outro lado, as pessoas se engajam na emoção, né? Obviamente, quando a pesquisa é favorável ao seu lado político, é maravilhosa. Quando é contra, e isso a gente vê bastante na minha experiência de governo também. O governante, ele gosta de pesquisa boa, né? Tanto para avaliação de impacto, quanto para... Ele quer que a pesquisa reflita o que ele acha, Exato, né? O que eu digo, né? E quanto mais próximo do que ele acha, melhor a qualidade das pesquisas, quanto mais distante, pior a qualidade. Isso é uma discussão contínua. Uma dúvida que vem com a oferta de muito mais pesquisa, e aqui é chute meu, metodologia anteriormente era mais parecido e hoje, como entra a tecnologia, entra um monte de coisa, vai mudando mais. Não, isso é importantíssimo. Onde estávamos, onde vamos, né? A gente tinha a pesquisa, principalmente a executada no Brasil aqui, ela era feita de forma assim, muito antiga, né? Inclusive, durante muito tempo, era no papel e na rua ou entrando na casa da pessoa. E eu vi uma evolução enorme em termos de método, né? Hoje já tem muita gente que faz painel online, que participa de painel online. Eu me lembro do telefone ser uma inovação. Sim, né? O ligar no telefone era uma inovação. É verdade, né? é verdade. E hoje em dia, ligar no telefone está muito mais fácil, porque a maioria esmagadora da população brasileira tem celular. Né? Mudou a dinâmica da sociedade total. Do celular. Hoje o celular... E agora a relação com o telefone celular é uma relação para o cara responder uma pesquisa, seja através de um website, seja através de um app, ficou muito mais óbvio. E eu acho que olhando para frente, né, e inclusive a entrada da inteligência artificial agora, o futuro de alguma maneira as Big Techs já conseguem isso, né? Fazer com que você entenda os hábitos e as opiniões das pessoas sem perguntar. Total. Esse é o... Sabe mais do que você mesmo, né? O que é que você acha? Isso é uma coisa muito... porque você sabe, né? Essa é a grande discussão. Até que ponto você invade a privacidade da pessoa, até que ponto aquilo é útil para gerar uma externalidade positiva para a sociedade, né? A gente vê na China, né? Que basicamente o governo tem um controle praticamente absoluto da vida das pessoas, né? E a discussão é que até ponto isso é bom para a humanidade ou não. Mas o fato é que a minha visão é que a tecnologia agora, as pesquisas elas vão estar atreladas ao teu celular, ao teu relógio, até a maneira que você interage. Eu acredito muito nisso. Que não vai precisar da resposta, ela vai estar com base no seu hábito. Exato. Porque é a melhor forma, né? Porque todo mundo fala, mas essa pesquisa tem viés. Tudo tem viés. Claro, óbvio. Sim. Até o censo tem viés, porque a gente vai literalmente em todas as casas das pessoas. Mas a questão é que hoje a gente tem muito mais um aparato psicológico, principalmente pelo celular. O celular virou a extensão da vida das pessoas, né? Com todos os ônus e bônus disso, né? Aquela coisa o Google sabe mais sobre você do que o seu melhor amigo, o seu irmão, sua esposa ou seu filho. Porque o que você pesquisa no Google você não fala para as pessoas.
Sim, só um exemplo de eleição, né? Quando eu olhava, uma das coisas que eu sempre segui na eleição americana é a busca por local de votação do Google em cada estado. Tá. E aí você vê cruza isso com a busca sobre os candidatos naqueles locais. Então você cruza local de votação versus qual candidato está sendo mais procurado, você tem uma noção de quem tá Crescendo. E em 2016 o Trump, uma das melhores análises que eu vi na época foi um cara que fez justamente isso em relação ao Trump. Eu dizia, pô, o Trump está numa ascendência nesses estados aqui, nesses distritos, vai ser muito difícil a Hillary fazer as pessoas saírem para votar nesses locais. E justamente foi o que ele ganhou ali. Então, a minha visão de futuro de tecnologia a pesquisa de opinião e a coleta de dados está muito ligada à tua própria vida, no próprio celular. E a inteligência artificial é um grande desafio. Eu já uso inteligência artificial para várias coisas. A primeira é que... E aí, só para fazer um passo atrás, né? Assim, eu não sou especialista em inteligência artificial, mas eu tento acompanhar o que vai impactar meu setor. Uma coisa que a inteligência artificial é idêntica à pesquisa é o seguinte: ela depende dos dados que você colocar para dentro. Isso é uma coisa, a gente está no mesmo barco. Se você colocar, se ela não tiver a matéria-prima, os ingredientes, nada vai sair da inteligência generativa, né? Então, a qualidade das coisas que você coloca para dentro, ela vai ser essencial para o futuro da humanidade, porque vai ser a partir daquilo que vai gerar. Agora, o que eu vejo? O que está acontecendo hoje? O que eu vejo para o futuro? O que está acontecendo hoje é que a gente usa a inteligência artificial para gerar amostragem, gerar questionário. E uma das coisas que é super interessante, é só um exemplo bobo, mas é interessante, a gente gerar questionários que tenham um sotaque local. Então, eu quero fazer uma pergunta em Pernambuco, é diferente de perguntar em Porto Alegre, e isso em lugares que fala espanhol, então se pergunta na Venezuela, se pergunta na Espanha, e a inteligência artificial hoje ajuda nessa tradução do questionário, na tradução da amostra. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com pesquisa numa multinacional. E ela é diretora de CMI de uma multinacional. E a gente conversando, ela falando que fazendo pesquisa para produto da indústria e que eles começaram a fazer pesquisa e um dos institutos de pesquisa trabalhando com eles começou a fazer amostras todas de inteligência artificial. Então o prompt dele é colocar, faça uma amostra, e aí eu estou chutando o que é o prompt, né? Mas faça uma amostra fiel à população da cidade de tal, que vai ter pessoas assim, assado. Ele constrói a amostra por inteligência artificial, depois ele roda a pesquisa por inteligência artificial, e aí eles pegavam o resultado disso, demonstravam, e aí comparou a pesquisa feita por inteligência artificial com a pesquisa feita com humanos. Saiu os dois resultados, eles são muito similares. Pede-se para fazer uma campanha por humanos e uma campanha pela inteligência artificial. Ganha a campanha os humanos, aí depois quem vai fazer a avaliação, os humanos escolhem a campanha da inteligência artificial. Não, e é exatamente, eu acho que o futuro é que a gente não vai... O futuro com a inteligência artificial é que se ela tiver o escopo de dados por trás que corrobore isso, a gente não vai nem precisar perguntar para os humanos, mas esse é o futuro. Né? Esse é o futuro. Eu estou assim, me preparando para esse tipo de efeito, né? Mas claro, mais uma vez, vai depender da capacidade da humanidade de agregar. E o que muda também, né? Que é isso, né? É a foto daquele momento. Sim. Isso não significa que na eleição tal coisa vai acontecer, né? Totalmente. Então, assim, é uma revolução para o setor, e é uma revolução na forma com que a gente trata e analisa os dados. Por exemplo, outra coisa que é incrível, né? Porque a coleta de dados é exatamente isso. Escrever esse exemplo assim, eu achei incrível. Ainda mais a campanha, né? Não tinha pensado nessa. Né? Mas a parte de análise de dados, antigamente eu tinha que. Nos anos atrás. Antigamente, faz 6 meses, né? Eu tinha que programar, né? E fazer a linguagem R, por exemplo. Né? Porque hoje a inteligência artificial, dependendo do software lá, ele faz a programação para você, já tem, você só ajusta as linhas, né? Um negócio assim. Eu falei, bom, por que eu aprendi a programar se... Nada a ver com pesquisa. Minha viagem do momento. Eu sou um otimista na vida, eu sempre fui. Para ser empreendedor tem que ser otimista. Eu vivo o mundo ruim. Eu vivo o mundo ruim tentando pensar em como ele vai ficar bom por causa de algum motivo. Viagem pura, assim, mas
Cara, a gente tem 2 olhares de uso de robô, nesse momento acontecendo muito bem. Um é o robô, o hardware, que é... Pô, a gente vai ver os robôs da Boston Dynamics, que estão cada vez mais... Inclusive uns humanoides da vida, só que com a força absurda e tal. Isso aqui a gente via desde Black Mirror, aqueles episódios que acontecem e tal. Qual é a grande... Exterminador do Futuro. Você vê isso acontecendo por lá, e aí pelo outro lado você tem o outro robô que agora com o ChatGPT popularizou-se, que é o cérebro. Aqui a gente tinha o corpo e agora a gente tem o cérebro. Juntou essas 2 coisas, já está sendo juntada, claro, mas junta daqui a pouco e a gente faz assim, pô... existe um debate sobre será que como é que vai ser o mundo do trabalho, porque as pessoas vão deixar de trabalhar, vão perdendo cada vez mais. Mas, pô, a gente tem um problema de habitação enorme, por exemplo, certo? Sim. Por quê? Porque é difícil extrair e pegar cimento e fazer tijolo e não sei o quê. Tá, e tu pega alguns robôs e tu dá ordem para eles fazerem. Convenhamos que vai ficar bem mais barato esse trabalho. Assim como vai ficar mais barato você dizer agora constrói uma casa. Então, você consegue olhar que daqui a pouco a gente não tem um problema de habitação? Porque a gente vai extrair as coisas, não é? E vai resolver o problema. Mas não é. Mas eu consigo ver isso de um jeito muito... Claro que alguém pode apertar um botão e estourar o mundo, que esse é outro problema que a gente tem enquanto humanidade. Mas, beleza, pro trabalho. A gente tem um problema de fome, as pessoas morrem de fome ainda. Tá, mas se um robô estiver plantando para você, se você estiver só comendo, plantando e colhendo, e aí já são robôs, máquinas que fazem do ponto de vista da indústria, e a gente começa também a deixar de ter o problema de comida. Então, assim como existe, eu acho que é real, e tem que ser real, o medo do fim da força de trabalho por conta de máquinas e robôs, ao mesmo tempo, teoricamente, habitação... pelo menos habitação, a fome, isso também pode ser... Saúde também, né? Saúde. Vendo, recentemente, exames utilizando inteligência artificial prevendo câncer com 4 anos de antecedência. Não sei o quê. Isso eu sou otimista, entendeu? Claro, a gente vive mais hoje do que vivia. Verdade. O mundo hoje é melhor. Tem menos pobreza. Tem menos pobreza. E aí, tudo isso para voltar para a história de qual é o viés que a gente está colocando nessas máquinas. Quais são os dados que a gente está formatando nessa máquina? Fundamental. É onde, espero eu, que esteja sendo feito, e tem sempre a boa intenção e a má intenção, e como essas coisas se moldam, assim. Mas se o ponteiro estiver um pouquinho mais para cá, a escala disso é que seja muito melhor do que pro lado de cá. A gente está conversando há um tempão. Essa conversa para mim é muito massa, porque ela me interessa demais. E aí eu queria tentar pegar aqui um gancho. A gente começou falando pela tua vida mais pessoal, assim, né? Tipo, o que é que foi te levando para cá. Eu acho que a gente chegou mais ou menos em 2017, 2018, foi a última data da conversa aqui da gente que a gente colocou. E aí de lá para cá, o que é que tem acontecido mais e como seu fã, admirador, o cara que gosta demais de ver o que é que você está fazendo, assim, eu vejo tu pulando no mundo também, né? Rodando o mundo... onde tu mora hoje, professor na Universidade de Washington. Conta um pouco dessa história mais recente, assim. O que é que tu tem feito e... No final de 22 foi uma mudança importante na minha carreira, porque assim, eu sempre tinha uma visão, aliás, eu tinha um chefe no banco que ele falava uma coisa muito inteligente, ele falava assim, se você é insubstituível, você não pode ser promovido. E eu fiquei de CEO, fundador da ideia de 2011 a 2022. Eu falei, não posso. Não tem mandato mais de 10 anos para mim fazendo a mesma coisa. Eu preciso criar uma sucessão, né? Uhum. E depois, a partir de 2017, 2018, eu comecei a trabalhar muito para o mercado. Diminuiu a quantidade de campanha que eu fiz. Uhum. Fazia de uma maneira bem mais seletiva. Aliás, assim, a grande virada foi em 2016, que eu falei, eu tinha uma opção de fazer uma campanha no Rio de Janeiro e uma campanha em Caruaru. Aí eu falei, eu vou para Caruaru porque eu acho a pessoa que está concorrendo em Caruaru muito melhor que a pessoa que está concorrendo no Rio de Janeiro. Eu comecei a escolher, assim, mas aí depois eu comecei a trabalhar muito no mercado financeiro. O mercado financeiro, tanto Wall Street como Faria Lima, Londres, eles estavam... eu percebi que tinha uma demanda de entender mais a eleição, depois do Brexit, depois do Trump. E eu fiquei uns 6 anos, 5 anos, basicamente, o ideia com os projetos ainda de governo e tal, mas eu muito dedicado aos projetos de mercado financeiro. Aí eu comecei a entender como é que o mercado operava eleições, né? Porque eles estavam querendo saber aquilo, né? Como é que eles, na verdade, como eles ganhavam dinheiro com a eleição, né? Como é que eles operavam a eleição. E eu fiquei, assim, eu comecei a entender o que acontece, Gustavo.
existe uma oportunidade de ganhar dinheiro quando a visão que o mercado, a maioria do mercado tem é diferente da visão específica de uma pessoa, de um banco, de uma corretora. Porque, o que eu quero dizer? Eu percebi que o mercado ele sempre olhava para um lado dos resultados eleitorais que a maioria das vezes não se materializava. E o que eu fazia para os meus clientes era, por exemplo, no caso do Bolsonaro, por exemplo, eu falava para os meus clientes, vai dar Bolsonaro. O mercado acreditava no Alckmin, por exemplo. Era mais torcida, vivia-se antes mais na torcida do que no Isso dado. gerava oportunidade. Claro. Aí, depois de ver isso acontecendo recorrentemente em diversas eleições do mundo, eu tinha um cliente, né, que hoje é meu sócio, e eu falei para ele, ele é um trader, né, ele vive de fazer, ele foi tesoureiro do Itaú BBA, do Unibanco, do Deutsche. Aí depois ele abriu a gestora dele. E eu falei, eu queria abrir um fundo para olhar a eleição pelo mundo. E ele falou, nossa, nunca me veio com essa ideia. Que viagem, né? Aí em 2022 eu ainda estava na ideia, estava fazendo uma transição. Hoje tem 2 mulheres que tocam ideia. A gente fez um ambiente virtual, né? Botou um pouco de dinheiro meu e dele, testando em eleições reais. A gente rodou Colômbia, rodou Itália, rodou Brasil. Aí deu certo. Aí o ano passado, no final de 2022, eu saí da ideia da gestão. Eu continuo, obviamente, no conselho de estratégico, enfim. E aí eu comecei o meu trabalho hoje é olhar eleições pelo mundo, analisar essa eleição e gerar uma curva de probabilidade do resultado da eleição. Eu faço uma modelagem, que eu estou tentando migrar essa modelagem para a inteligência artificial agora, e a gente vê se essa modelagem está precificada no mercado. Se o mercado acredita que o que a gente está enxergando é o que ele está enxergando ou não. Quando a nossa curva está diferente do que o mercado está enxergando, a gente vai e faz um trade. Quando a nossa curva está igual, tudo está no preço já, então nada vai se mexer por causa do resultado. E aí eu tenho que fazer análise. Eu chego num país, eu analiso todo o histórico de resultado eleitoral, um banco de dados enorme. Eu faço pesquisa própria e eu olho as pesquisas que estão saindo públicas. Em alguns lugares eu vou fisicamente, porque alguns lugares era muito fora da minha zona de conforto. Eu atuei muito nas Américas, né? E Portugal e Espanha não é uma amostra diferente do que eu atuava, mas eu atuei muito nas Américas. E aí, em alguns lugares eu fui e eu chegava um trabalho investigativo. Eu converso com um monte de gente. Eu fui para a Turquia, fui para a Polônia, fui para Taiwan. E agora, na eleição da França, eu fui para a eleição da França. Qual foi? Foi café da manhã ou foi o assunto? Acho que foi o assunto com o Natuza aqui. Foi? Da Turquia? Da Turquia. Eu fui detido, né? Não fui preso, fui detido. Porque, assim, uma das coisas que eu faço é quando eu vou para esses locais, eu converso com todos os lados, né? E a oposição na Turquia é uma coisa perigosa. Eu fui no escritório da oposição, fiquei horas lá conversando com o pessoal da campanha deles. Aí no dia seguinte eu tinha combinado de ir no escritório do Erdogan, da turma do Erdogan. E aí um policial me abordou, me levou para uma delegacia. Isso tudo no camburão, assim, uma cena que loucura. Assim. Na Turquia. Sozinho ou com o pessoal? Nesse lugar eu tenho um tradutor, né? O tradutor não foi no camburão, mas ele foi lá na delegacia. Por exemplo, impossível Turquia, Polônia, a Taiwan, você não tinha um tradutor, não só o tradutor para falar o que está se falando, mas para te levar nos lugares, para circular, né? E aí o cara chegou e perguntou, você é jornalista? O que você foi fazer no escritório lá do fulaninho ontem, o dia inteiro e tal? Você é jornalista? Eu falei, não sou jornalista. Você é espião? Eu falei, não, também não sou espião. Assim, tipo, até eu quero entender que eu era professor. E aí, você é americano? Eu falei, não, eu sou brasileiro. Enfim, ficaram assim, mas daí depois eles me liberaram e eu acabei conversando com a campanha do Erdogan. Então eu faço esse trabalho meio que investigativo, né, de entender o que está acontecendo localmente. Né? Para mim está sendo, mais uma vez, é o que eu sei fazer de melhor, é analisar opinião pública, né? Então, para mim, nesse aspecto está sendo incrível, mas é muito difícil a parte de, você tá, Gustavo, pela primeira vez eu estou ali colocando o dinheiro dos outros, né? Assim, total. O frio na barriga é constante, cara. Assim, seu desafio é maior ainda, a responsabilidade é maior, na verdade. Mas, assim, em termos de abrir a minha cabeça, de fazer coisas, por exemplo, analisar a eleição na Turquia é complexíssimo, não é a questão étnicas na Turquia define muita coisa, né? Por exemplo, na Índia teve eleição agora, na Índia são 59 partidos de diferentes castas, assim, a eleição da Índia, para mim, foi um mergulho que massa. Incrível. Então, está sendo uma experiência de gestão de dados e do lado do Pinion, só para retomar, ele cresceu, ele deixou de ser só
a resposta de pesquisa passou a ser missão e hoje tem mais ou menos 3,5 milhões de usuários. E Brasil? Focado no Brasil? Ou... Focado no Brasil, mas o Opinion tem um piloto na Colômbia e no México. Ideia também está... Ideia, os maiores clientes de Ideia hoje continuam sendo governos e multilaterais. A Ideia faz trabalho para o BID, faz trabalho para o Banco Mundial. Massa. E justamente eles exigem avaliação de impacto. E hoje tu mora em Washington, professor na universidade lá. No Graduate School of Political Management. Uhum. E além das atividades de lecionar, também sou do conselho do departamento. Tem essa contingente. Curte morar nos Estados Unidos e tá em Washington, ali no centro da política mundial, de alguma forma. Assim, morar fora tem vantagens e desvantagens, né? Você sabe, aquela coisa do Tom Jobim, é bom, mas é uma merda, mas é bom. Assim. Mas eu que gosto de política, cara, assim, Washington respira política, né? E por incrível que pareça, Gustavo, eu conheci muito político brasileiro em Washington. Né? Porque assim, eles vão muito para pedir dinheiro lá, claro. Assim, A minha tese, inclusive, na minha tese, assim, o meu olhar é que é muito melhor você conversar com essas pessoas quando elas estão fora, porque quando você é prefeita de uma cidade, governador, você está no seu trono, no seu palácio, inclusive. Palácio, né? E ali tem toda aquela operação, aquela quantidade de gente trabalhando para você e tal, e você é a pessoa mais importante, ou mais especial. Você é o filho único. Você manda em tudo, você dá ordem, aí vem todas aquelas pessoas servindo cafezinho e tal, vem na hora que você pega um avião e vai para outro lugar e senta lá, você é só um coitadinho qualquer, né? Então muda um pouco, eu acho, o jeito, né? Sim, uma vez eu vi um político famoso, não falar o nome, que ele entrou no metrô e falou: nossa, mas faz tempo que eu ando de metrô, sabe o que? Pô, então bem-vindo à vida... A vida real, né? Mas assim, Washington respira política. Se você não gosta de política, Washington é o pior lugar do mundo, porque não é só a política americana, né? Tem mundial. Tem todas as embaixadas, enfim, é uma coisa... E é uma bolha, né? Eu digo que eu não moro nos Estados Unidos, eu moro numa bolha. Tem que ter vantagens e desvantagens, mas assim, a Washington é uma bolha. Mas mas acho que muito de eu ter entrado na política foi por causa de Washington. Né? Por ter ido lá atrás, começar a mostrar. Então. Que massa. Maurício, que conversa maravilhosa, assim. Eu sou seu fã, já disse isso várias vezes. E não é de hoje. Recíproco. Não, mas essa parte do recíproco, eu nunca acredito, eu só acho que é porque você é educado também, entendeu? Então, não é recíproco. Mas, cara, que legal. Eu desejo o melhor de tudo nessa vida, assim, pra você, de verdade. Eu sou um fã, um admirador de verdade. Acho que teu trabalho tem um... Cara, a gente falou muito de eleição e fala muito de eleição, assim, mas tem um lado de formação de política pública para melhorar a vida das pessoas que é incrível. Sei lá quanto tempo, um ano e pouco atrás, lá em Washington, a gente almoçou, tu falasse do fundo. E eu acho que fazia tanto tempo que eu não vi um negócio tão incrível assim, pela minha paixão, assim, que negócio legal demais, assim. A última coisa, te abrir um espaço se tu queres falar alguma coisa, mas, o que é que tu pensa aí pra frente aqui nesses próximos anos, o que é que tu quer fazer, assim? Bom, primeiro, nesse momento eu preciso fazer o fundo crescer, né? Eu me sinto rodando uma startup, tá? Fiquei um ano... Outra, né? Eu fiquei um ano mostrando que é viável, agora eu quero escalar. Mas, em paralelo, uma das coisas que eu tenho me dedicado também eu tenho me dedicado para virar conselheiro. Né? E eu gosto muito de empresas de impacto, gosto muito de empresas que vão fazer a diferença na sociedade. E eu gostaria de trazer a experiência e, obviamente, aprender nesse campo também. Se isso for uma deixa, olha teu e-mail daqui a pouco, o teu WhatsApp que vai chegar um convite. Sensacional. Velho, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Esteja em casa, isso aqui é a casa sua. Pessoal, muito obrigado por assistir esse bate-papo. O que a gente combinou foi isso, era a gente conversar. O evento está cheio de palestras, são pessoas super legais, com muitos temas diferentes. Aqui era como é que a gente traz um pouco da história de Maurício para dentro do evento. Espero que você tenha gostado. Peço que curta, compartilhe todos os conteúdos que estão rolando aqui dentro do evento. Se quiser saber mais sobre o Colab, procura o site da gente. Acho que é fundamental. Vai procurar. Eu me lembro desse episódio do assunto com o Natuzarneri. Procura no Spotify, sei lá o que, para ouvir um pouco. Maurício tem um monte, na verdade, tem um monte de entrevista. Eu acho que no assunto, no café da manhã, né? No assunto mais. No assunto mais, né? Tem muita coisa, Maurício, por aí. Deu para vir na conversa que era incrível. E quem se interessar pela eleição americana, a gente tem um podcast no Exame chamado
Caminho à Casa Branca, que a gente discute só a eleição americana de 2024. Tenho escutado e é incrível. Meu velho, muito obrigado. A gente fala, pessoal, fiquem à vontade, cortem isso aqui, tire uma foto assistindo esse negócio, posta nas tuas redes sociais e tal, vem chamando mais gente aqui para ver o evento como um todo. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.